A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, venho aqui trazer uma palavra do céu pra gente nessa tarde, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. E lá em Daniel, capítulo 12, no versos 12 e 13 diz: Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansará e te levantarás na tua herança no fim dos teus dias. Eu me pego muito nessa passagem de Daniel, nesse livro de Daniel, porque Daniel ele foi provado, Daniel ele foi levantado primeiramente, né, a desvendar sonhos, pela sua inteligência. Deus deu uma inteligência a Daniel e deu o dom que ele pudesse revelar sonhos. Juntamente com isso trouxe muita perseguição. Daniel chegou um momento que Daniel gerou inveja dos outros empregados que tinham ao redor, né? E tentaram de toda forma separar Daniel de Deus, todas as formas. Mas só que um anjo foi revelado a Daniel dizendo que ele fosse fiel, que ele fosse firme, que ele fosse até o final, que ele que ele ia ganhar a vida eterna, que ele ia ser recompensado, né? E o que eu venho entender desse livro de Daniel também, trazendo para a minha vida de hoje, que Deus ele coloca a gente em situações, no fundo mesmo, em situações que aos olhos humanos não tem mais jeito. Daniel foi colocado na cova de um leão. Deus fez leão jejuar. Deus disse: Daniel, tu tá com sono, deita, dorme, não tem travesseiro, faz o leão como travesseiro. Né? Daniel foi jogado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. E Deus colocou um anjo para passear junto à fornalha quente, que até os soldados que estavam próximo à fornalha, que estavam fora da fornalha, foram queimados. E Daniel saiu ileso. Então, você que está passando por uma luta, você que está passando por uma prova, continua firme, irmão. Continua firme nesse teu processo. Continua firme nessa tua batalha. Porque Deus te promete. Deus me prometeu. Deus tem um propósito na minha vida. E eu me agarro nesse propósito. Né? Outra hora eu fechava os olhos para o propósito de Deus. Cheguei até a desacreditar de uma vida eterna após a morte. Cheguei a desacreditar. Mas a partir do momento que Deus me coloca em certas situações, te coloca em certas situações, e Ele te tira de certas situações e te dá o descanso, você vai entender que quando você coloca na mão dele, que o propósito que ele te deu é bem melhor e bem maior do que o que você tem aqui na terra. Né? E Daniel foi exortado a seguir com uma perseverança e firmeza até o fim da sua jornada. Até o fim, com fé. Irmãos, a palavra de Deus diz que proibiram, a perseguição foi tão grande contra ele que proibiram Daniel de adorar a Deus. Hoje nós temos o livre-arbítrio de adorar a Deus. Hoje nós podemos pregoar a palavra de Deus. E muitas das vezes não fazemos. Eu, outra hora, não fazia isso que Deus tocou no meu coração. Né? Eu estava indo contra o chamado de Deus. Eu estava indo contra o propósito de Deus. E Daniel segurou até o fim. Daniel não quis, ele não quis. Foram oferecidos a ele bebida, comida, aquelas coisas do mundo, coisas que hoje não são bebida e comidas. Bebidas e comidas hoje que são oferecidas ao mundo pra gente é a mínima coisa. Hoje tem tudo um prato de várias coisas que no mundo são boas, oferecidas pra gente. E a gente troca Deus, a gente troca Jesus Cristo por pequenas coisas. E Daniel naquela época, comida, bebida, aquelas coisas que foram oferecidas para Daniel lá naquela época era muito, era muito. E Daniel resistiu tudo.
Daniel resistiu, né? A palavra de Deus diz que ele foi fiel ao Altíssimo, pois logo descansaria. Um anjo se revelou a Daniel e disse: seja fiel até o fim, né? Deus o levará ao paraíso. Prometeu a Daniel que levaria ele para o paraíso. E muitas das vezes a gente não entende esse paraíso que Deus quer nos levar. Muitas das vezes a gente não entende esse propósito que Deus tem pra gente. A gente olha muito para as coisas daqui, terrena. Quantas vezes troquei Deus, crucifiquei Jesus novamente, porque cada vez que a gente está negando, cada vez que a gente está pecando, negando o chamado de Deus, a gente está crucificando Jesus Cristo, irmão. Quando você tem um encontro verdadeiramente com Jesus, verdadeiramente com Deus, você para pensar quantas vezes eu crucifiquei Jesus. Porque toda vez, toda vida, eu trocava Jesus, eu trocava Deus por mínimas coisas. Era um pino de cocaína, era uma pornografia, era uma mentira, era uma idolatria, era o dinheiro, era o trabalho. Estou dizendo que a gente não pode trabalhar. Mas assim como ele proveu para Daniel, Daniel se tornou governador. Daniel se tornou governador sem precisar correr atrás das coisas desse mundo, sem precisar aceitar as iguarias desse mundo. Daniel tornou-se governador. E muitas das vezes eu falo por mim, que corri atrás de tantas coisas aqui na terra, mas não era o propósito de Deus. E muitas das vezes, em todas as vezes, eu não cheguei em lugar nenhum. Então Deus manda te dizer hoje, digo não para o mundo. Deus manda me dizer hoje para mim, renuncia ao mundo, renuncia à iguaria que o mundo te oferece. Renuncia à pornografia, renuncia à mentira, renuncia à droga, renuncia ao álcool, renuncia tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que impede tu seguir o propósito de Deus, tudo aquilo que impede tu seguir a vida eterna que Deus tem para ti. Deus manda te dizer hoje, não deixe te levar pelas coisas do mundo, não deixe te levar pelas iguarias do mundo. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é muito maior e muito melhor do que tem aqui na terra. E Daniel foi jogado dentro de uma fornalha, e Daniel foi invejado, e Daniel foi perseguido, e Daniel não se prostrou. Daniel foi impedido de adorar a Deus e não se prostrou. E sabe o que é mais interessante? Que Deus fez tudo isso, e no final das contas, Deus fez tudo isso, e no final das contas, até o próprio rei, né, que queria que Daniel ofereceu tudo aquilo para Daniel, até o próprio rei disse que mandou todos adorarem ao Deus de Daniel. Glória a Deus, aleluia. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Deus te coloca num vale. Se você se permanecer fiel, Ele salva tu e a tua casa. Ele salva todos que estão ao teu redor. Porque, irmão, nos dias de hoje, o mesmo Deus da época de Daniel é o Deus de hoje. A gente fecha os olhos para os milagres e pelos livramentos que Deus está fazendo na época de hoje. A gente fecha os olhos, mas Deus ainda é Deus de milagre. E a gente fecha os olhos. Porque, irmão, umas pessoas que, um rei que só queria que adorasse a ele, só tinha que adorar a ele. Ele viu tudo o que Deus fez com Daniel. E ele ordenou que todos... Ele ordenou e as pessoas que estavam... O povoado também que viu que era impossível que Daniel viveu. Fez com que quisesse, mudasse o pensamento e fosse adorar a Deus. Então, irmão, deixa o teu propósito, deixa o teu testemunho converter almas. Deixa Deus trabalhar na tua vida, assim como eu estou deixando trabalhar na minha vida, para que outras pessoas vejam o Espírito de Deus na nossa vida e que vá se render aos pés do Senhor. Para que através do nosso testemunho,
as pessoas venham a se prostrar nos pés do Senhor e sejam salvas também, porque o céu não é só para mim, não é só para você. O céu é para todos, todos aqueles que crê, toda criatura que crê herdará o reino do céu. Que maravilha! Daniel recebeu a promessa da ressurreição dentre os mortos. Daniel recebeu a promessa da vida eterna. Aqueles que amarem e seguirem ao Senhor Jesus até o fim dos seus dias receberão também a sua herança. Aqueles que acreditar e amarem e seguir o Senhor Jesus Cristo até o fim receberão também a sua herança. Então, irmãos, que você possa hoje entender que você precisa viver o propósito, que você precisa passar por todo esse vale. Eu louvo a Deus, eu digo em todos os vídeos que eu falo, que eu faço, eu louvo a Deus as tribulações, a guerra, a prova que eu estou passando, porque está me permitindo chegar mais perto de Deus, está me permitindo conhecer Jesus Cristo de outra maneira, uma maneira que eu nunca conheci. Eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida, vivendo pela fé, que nem Daniel vivia pela fé. Ele era contra o Deus, ele era contra os mandados daquele rei, né? Contra Deus, não, contra o rei daquela época, Dário. Ele era contra Nabucodonosor, que logo depois virou já o rei Dário. Ele era contra as coisas daquele rei, mas ele sabia que dentro dele, ele tinha uma fé que ardia dentro dele, que ele sabia que ele ia ser, que Deus ia resolver para ele. Então que a gente possa viver o amanhã, o hoje, sem pensar no amanhã, porque o amanhã Deus já tem preparado. Que a gente não vai, irmão. Irmão, eu olhava muito pro amanhã. Eu comi um prato de comida hoje, pensando no que eu ia comer amanhã. Pensando em ganhar dinheiro para poder resolver o amanhã, sendo que o amanhã só quem sabe é Deus. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa se permitir, assim como eu estou me permitindo, a viver a promessa que Deus fez na minha vida, a passar pelo processo, para todos que estão ao redor, ver onde Deus te colocou, porque Deus permite, ver onde Deus me colocou, ver Deus levantando, porque esse deserto não é para sempre, não. Daniel virou governador. Todos passaram a respeitar Daniel. Todos que proibia de Daniel adorar a Deus, passaram a adorar Deus de Daniel. Então esse deserto não é para sempre. Eu sei que esse deserto não é para sempre. Então, fica firme. Assim como eu estou ficando firme em oração, em jejum, buscando, lendo, fica firme. Porque a nossa herança vem do Senhor. E pessoas precisam ver o meu e o teu testemunho para poder se prostrar a Jesus Cristo também. Pessoas precisam ver o milagre que muitas das vezes a gente acha. Irmão, é o mesmo Deus de antes, repita a dizer, é o Deus de hoje. É o Deus que livra, que liberta, que restaura. É Deus que tira da droga. Quantos relatos você vê de gente drogado na ponte e Deus livrou? Irmão, a droga está acabando com o mundo. A droga está acabando com famílias. E Deus, aquela pessoa que deixa Deus trabalhar, que realmente deixa Deus entrar verdadeiramente na sua vida, ela é liberta. Isso é um milagre, porque para a medicina não tem cura. Então, eu vejo como um milagre. Então Deus opera, então deixa Deus operar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida para tu ser um testemunho vivo e outras pessoas virem buscar e clamar o Deus que nós servimos, aleluia. Que essa palavra possa ficar no teu coração. Medite na palavra de Daniel. Que Deus dê uma noite abençoada, um resto de semana abençoada a nós todos. A paz do Senhor Jesus. Amém?